É realmente doença celíaca? Ou outra coisa? A diferença entre 3 distúrbios relacionados ao glúten. Entre em qualquer padaria ou mercado da cidade e você verá etiquetas em quase todos os lugares nas prateleiras. Biscoito sem glúten, almôndega sem glúten, macarrão sem glúten, batom sem glúten. Evitar o glúten parece ser uma escolha de estilo de vida muito popular hoje em dia. Uma pesquisa revelou que 3,7% da população do Reino Unido faz uma dieta sem glúten, enquanto outra pesquisa constatou que quase 1/3 dos americanos adultos gostaria de reduzir ou evitar totalmente o consumo de glúten. Mas um estilo de vida sem glúten nem sempre é apenas uma escolha alimentar. Para alguns é uma necessidade médica. Na verdade, há uma série de distúrbios relacionados ao glúten, levando as pessoas a mudarem seus hábitos para uma vida sem glúten. A doença celíaca ocorre em cerca de 1% da população, com o número de pessoas afetadas dobrando a cada 15 anos. Para entender melhor se alguém pode estar lutando contra a doença celíaca ou outro distúrbio relacionado ao glúten, primeiro precisamos entender o que é o glúten. O glúten é um grupo de proteínas que atua como aglutinante. É semelhante à cola e mantém diferentes alimentos juntos. É encontrado em grãos como trigo, cevada, centeio e um cruzamento entre trigo e centeio chamado triticale. Agora, quando alguém come um desses itens que contém glúten e tem uma espécie de reação, pode suspeitar que se trata de um distúrbio relacionado ao glúten. E há 3 categorias principais para esses distúrbios: doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, também conhecida como SGNC, e alergia ao trigo. Como os sintomas gastrointestinais dos 3 distúrbios relacionados ao glúten podem ser parecidos, isso pode dificultar o diagnóstico. No entanto, os 3 são muito diferentes. Vamos dar uma olhada nas alergias ao trigo. As pessoas alérgicas ao trigo têm uma resposta alérgica ao comer trigo. Então, elas podem ter uma dor de estômago após comer uma tigela de cereais, porque seu sistema imunológico identifica proteínas de trigo como prejudiciais. Isso significa que seu sistema imunológico responde e libera histamina e outras substâncias químicas, que podem causar sintomas alérgicos como urticária, náuseas ou cólicas estomacais. As pessoas com doença celíaca têm uma resposta autoimune ao consumo de glúten. Assim, quando elas comem glúten, o corpo ataca o intestino delgado. Estes ataques levam a danos nas vilosidades, projeções pequenas em forma de dedo que alinham o intestino delgado e que promovem a absorção de nutrientes. Quando as vilosidades são danificadas, os nutrientes não podem ser absorvidos adequadamente no corpo. Enquanto algumas pessoas podem ser afetadas pelos sintomas mais comuns da doença celíaca, como diarreia, perda de peso e inchaço, outras podem apresentar sintomas não digestivos ou nenhum sintoma. Com o tempo, a doença celíaca não tratada pode levar à desnutrição, danos intestinais e outras complicações de saúde sérias. E, por último, há a sensibilidade ao glúten não celíaca. A SGNC é muitas vezes definida pelo que não é. Não é uma reação alérgica como a alergia ao trigo e também não é uma reação autoimune como a doença celíaca. A SGNC ocorre quando uma pessoa tem sintomas semelhantes à doença celíaca, mas na verdade não é celíaco. Os sintomas incluem diarreia, dor abdominal e inchaço. Mas as pessoas com SGNC também tendem a ter sintomas não digestivos, como dor de cabeça, confusão mental e fadiga. Estes sintomas geralmente desaparecem quando o glúten é removido da dieta. Você pode ver que, apesar de os sintomas destes distúrbios relacionados ao glúten serem semelhantes, a alergia ao trigo, a doença celíaca e a SGNC são diferentes uma da outra em relação ao porquê uma pessoa pode apresentar reação e como o corpo reage. E viver com esses sintomas, embora possa significar renunciar a um sanduíche favorito, pode ter impactos mais sérios e de longo prazo, além de ser um pouco desconfortável e também um pouco embaraçoso às vezes. Há uma razão para haver tantas opções sem glúten disponíveis hoje em dia. Os alimentos sem glúten, embora pareçam estar em toda parte, podem desempenhar um papel enorme na qualidade de vida de uma pessoa, porque mesmo quantidades mínimas podem causar uma reação. Por exemplo, os medicamentos de venda livre podem ser processados em instalações que também produzem produtos que contêm glúten, tendo, portanto, uma quantidade mínima de glúten.
Mas antes de tentar lidar com os sintomas ou mudar drasticamente a alimentação, é importante saber com certeza se os sintomas que uma pessoa tem podem estar relacionados à doença celíaca ou a outra coisa. O primeiro passo é fazer o teste. Um exame de sangue durante dieta com glúten, juntamente com seu histórico médico, pode ajudar o médico a diferenciar entre alergia, doença celíaca e outras condições. Fale com seu médico sobre as diferentes opções de testes disponíveis. Para saber mais sobre a doença celíaca e os distúrbios relacionados ao glúten, visite allergyinsider.com.